para gravar as reunião e depois eu esqueço de dar o stop. E daí isso aí acaba não gravando e não ficando armazenado. Bom, tem que lembrar de tirar da gravação. E aí, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Olha só, uma coisa que eu estava falando com o sétimo ano, agora há pouco, é que quando vocês têm aula presencial, vocês vão para a escola e a escola determina, né? Bom, a primeira aula vai ser ciências, a segunda aula português, a terceira aula matemática, e aí vai. Ou seja, tipo, segunda-feira você tem aula de ciência, geografia e história. Terça-feira tem aula de matemática e português. Quarta-feira tem aula de educação física e artes. A escola determina isso. E aí vocês vão para a escola e beleza, né? Tem que hoje é aula disso, amanhã é aula daquilo. Uma diferença do ensino à distância é que vocês têm a possibilidade de estudar, assistir essas videoaulas em qualquer momento do dia, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Uma coisa que é legal também é que vocês podem rever essas videoaulas, né, se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa. Só que tem uma outra coisa importante também nas videoaulas, é que é o seguinte: vocês têm que organizar a agenda de vocês. É vocês que vão criar a agenda de vocês. Não no caso dessas lives que a gente está fazendo, né? Que essas lives foram determinadas pela escola também, os horários e os dias. Mas para assistir as videoaulas que estão lá no YouTube, seja da minha disciplina ou seja de outra disciplina, aí vocês que organizem a agenda de vocês, né? Porque tá lá. Então, por exemplo, hoje, depois que terminar essa live, aí eu vou estudar ciências. Vou estudar ciências até 1 hora da tarde. E aí fica até 1 hora da tarde estudando. Ou, não sei, terminou essa live e não tô com fome, vou almoçar. E aí vou me programar, vou colocar na minha agenda que das 2 horas da tarde até as 4 horas, aí eu vou ficar estudando ciências. E amanhã eu estudo outra disciplina. Então, o ensino à distância depende muito da sua própria organização, porque a gente não está em sala de aula, não tem a escola dizendo, olha, o horário é esse, né? Então, a aula online é vocês que determinam. Então, vocês têm que ter um comprometimento também com isso, né? Senão vocês acabam perdendo esse conteúdo, esse conhecimento. Bom, ontem eu coloquei 2 videoaulas na plataforma, e que trata, deixa eu colocar aqui de apresentação, para apresentar a tela do meu computador. Pronto, agora vocês estão vendo a tela do meu computador. E as 2 videoaulas que eu coloquei é sobre magnetismo e suas origens e potência elétrica e energia elétrica. É isso aqui, ó. Ó. Então eu criei essa atividade para vocês ali no Positivo On. Ó, para as próximas 2 semanas, que começou ontem e vai até o final da próxima semana, teremos 2 videoaulas postadas na plataforma. Nestas videoaulas, vou discutir e explicar os conteúdos magnetismo,
página 25 a 28, e potência e energia elétrica, página 29 a 33. Aí aqui estão os links das aulas, né? Magnetismo e a origem do magnetismo. Não é origem, né? É tipo, aqui na apostila está escrito como origem, mas é a história do descobrimento do magnetismo. A origem do magnetismo é bilhões de anos atrás, aí envolve a formação da crosta terrestre também, que é um outro campo de estudo. E aí a outra videoaula, potência e energia elétrica. Então é só clicar aqui que daí vocês têm acesso. Bom, deixa eu colocar aqui na apostila. Então, nesse capítulo, o capítulo 2 do LDI, a gente vai estudar essa parte máquinas elétricas aqui, que está esse nome, mas não é só isso não, né? Então aqui mostra, né, painéis solares e torres de energia eólica que transformam outras modalidades de energia em energia elétrica. Mas como assim transformam outras modalidades de energia? Isso eu expliquei nessas duas videoaulas que tem ali, porque uma coisa que vocês têm que ter em mente: energia não se cria, a gente não consegue criar energia elétrica do nada, né? Tipo, vou criar uma energia elétrica. Isso não existe, não é possível. Aí vocês podem se perguntar, professor, mas e como é que a energia elétrica é criada, então? Né? Pode ser aqui, ó, nesses painéis solares ou aqui nessas turbinas eólicas. É que ela não é criada, ela é transformada, tá? Então, as turbinas eólicas aqui, elas transformam a energia cinética, que é a energia do vento, que está em movimentação. Quando o vento bate aqui nessas hélices, essas hélices giram. Ao girar, essas hélices, elas estão movimentando um rotor que tem aqui dentro, e esse rotor, em contato com um ímã, ele vai gerar energia elétrica. Tá? Então, está transformando a energia cinética, que é a energia do movimento, em energia elétrica. Os painéis solares aqui usam uma outra tecnologia, mas eles transformam a energia luminosa, que é a energia da luz do sol, em energia elétrica. Isso a gente também vai estudar um pouco melhor mais para frente, como é que isso ocorre, mas nessas videoaulas, essas duas videoaulas, eu já expliquei isso, tá? Como que ocorre essa transformação. Principalmente ali em usinas hidroelétricas, né? Que é a nossa principal fonte de energia elétrica. E uma coisa importante que a gente vai começar a estudar sobre o magnetismo é que existe o campo magnético e o campo elétrico, e eles não é que eles convivem juntos, eles existem juntos. Bom, quando a gente estava estudando lá de energia estática e eletrodinâmica, a gente estudou assim tudo relacionado à energia, né? O que é uma corrente elétrica, o que é uma tensão elétrica, e como que a gente calcula tudo isso. Mas uma coisa que é interessante, bom, antes de entrar nesse assunto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembro que quando a gente começou a estudar esses fenômenos elétricos, a gente começou a entender um pouco assim como é que foi a história disso também, né? Como é que descobriram isso. E onde foi? Foi na Grécia também, ó. Da mesma forma que o magnetismo foi descoberto na Grécia antiga, os fenômenos elétricos também foram descobertos lá na Grécia antiga. Até o nome do grego, né, que começou a estudar o âmbar,
nome dele é Tales de Mileto. O que ele fez? Ele pegou o âmbar, que é um pedaço de uma seiva de uma árvore fossilizado, cristalizado, que daí fica uma estrutura parecendo uma pedra, né? E lembram, ele atritou esse âmbar junto com um pedaço de algodão, e aí esse âmbar ele apresentou propriedades elétricas, que ele poderia atrair outros objetos, mas objetos leves. É igual a atividade que a gente fez em sala de aula, atritando uma régua. Então a gente conseguia atrair pedacinhos de papel bem pequenininhos, assim, bem leves, porque não tem uma grande quantidade de energia ali, tem uma pouca quantidade de energia. Mas isso é um fenômeno elétrico. E aí, lá na Grécia, que foi assim, aonde surgiu a civilização moderna, né? Onde começaram a estudar o universo, a natureza, matemática, física, química também. Então eles eram muito curiosos e eles estudavam tudo. Aí lá nessa região da Grécia Antiga, que hoje é a Turquia, eles encontraram uma rocha, um mineral, lá na região da Magnésia. Tá? É tipo um estado, né? Estado da Magnésia. Só que essa rocha, ela tinha a propriedade de atrair objetos ferrosos. E aí existiu Tales de Mileto, que ele tinha descoberto o âmbar, que o âmbar, quando atritado, ele também tinha a propriedade de atrair objetos. Só que não objetos ferrosos, né? Ou seja, feitos de ferro. Ele atraía pedacinhos de papel. E essa rocha, a, a magnetita, ela atraía objetos ferrosos. E uma outra diferença, não era necessário atritar essa rocha. Ela, mesmo sem fazer atrito nenhum, ela conseguia atrair outros objetos. E aí, como foi também o desenvolvimento da eletricidade, os gregos eles só descobriram isso, mas eles nunca se aprofundaram assim, tipo, para entender melhor o que acontece ali. Lembram que o fenômeno elétrico ele foi descoberto, sei lá, 3, 4 mil anos atrás, e só nos tempos mais recentes, mais modernos, né, que daí com o desenvolvimento de tecnologia, que daí as pessoas começaram a entender melhor como é que funcionava. O magnetismo também foi a mesma coisa. Bom, então os gregos descobriram isso há muitos, muitos anos atrás. E daí nos tempos mais modernos, com tecnologia, os outros pesquisadores, né, físicos, matemáticos ali, eles começaram a estudar melhor isso e desenvolver fórmulas físicas, matemáticas para melhor entender isso. Só que eles levantaram uma hipótese, uma questão que era, bom, o âmbar, a gente precisa atritar o âmbar com alguma outra coisa para atrair objetos. A magnetita, a gente não precisa atritar ela para atrair objetos. Ela sozinha, ela consegue atrair outros objetos. Então eles imaginaram, eles pensaram, eles criaram essa hipótese de que eram fenômenos diferentes. E no final das contas, eles acabaram mostrando que realmente são fenômenos diferentes. O âmbar, ele atrai objetos por fenômenos elétricos, que você precisa transferir elétrons, né? Uma carga deve ficar eletrizada com um sinal e um outro corpo
eletrizado com sinal oposto será atraído por esse corpo inicialmente atritado. Enquanto que a magnetita não. A magnetita ela atraía qualquer coisa, não precisava atritar ela. Então eles denominaram isso como fenômeno magnético. Existe um campo magnético. Todos assistiram as aulas que eu coloquei ali? Eu coloquei ontem. Vocês já tiveram tempo de assistir essas aulas? Foram as aulas que eu coloquei ontem, Raquel, no Positivo 1. A aula que fala sobre o, o magnetismo. Tá. Eu coloquei ontem, mas vocês têm 2 semanas ainda para assistir isso, né? Então tem bastante tempo. Tá, eu tô falando sobre. Nas aulas, eu tô falando sobre isso aqui mesmo, tá? Então, essa é uma breve história do surgimento, assim, de como as pessoas começaram a estudar os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. E nessa imagem aqui, ó, magnetita ou imã natural. Então, a magnetita ele é chamado de imã natural. É raro de encontrar isso? É bastante raro de encontrar isso, né? Tanto que não existe aqui no Brasil a magnetita original, né? O imã natural, essa rocha, esse mineral aqui. Só existe mesmo lá na região que hoje é a região da Turquia. Mas existem ímãs artificiais, que são os ímãs criados, construídos pelo homem. É um processo de imantação. Tem até um vídeo, eu encontrei um vídeo esses dias no YouTube mostrando como que é uma fábrica de ímãs, como que eles constroem ímãs, é bem interessante. Bom, e aí depois eles entram aqui as propriedades dos ímãs, né? Quais são as características dos ímãs? Então, olha só, todo ímã apresenta as seguintes características: dois polos, chamados de polo norte e polo sul, representado por N e por S. Ambos apresentam propriedades magnéticas mais fortes do que a região central, que é denominada zona neutra. A região central seria essa região aqui, né? A região que divide os dois polos. Então, a região central dos ímãs, se for uma barra, né? Essa região central aqui, ela não tem muita força magnética. As regiões extremas, elas têm uma maior força magnética. Então, vocês imaginem uma pilha. A pilha, ela tinha dois polos também. O polo positivo e o polo negativo. A gente sabe que o sentido real da corrente elétrica são os elétrons que se movimentam. Então, os elétrons eles saem do polo negativo e vão até o polo positivo. Isso se houver um fio condutor, para que tenha corrente elétrica, né? Para que tenha um movimento ordenado de elétrons. Porém, pelo sentido convencional, a gente coloca que o sinal ele sai do positivo e vai para o negativo. Mas isso é o convencional. O real é do negativo para o positivo. O campo magnético ele também apresenta esse deslocamento de cargas. Mas, gente, ó, prestem bastante atenção. A gente agora está falando de
Propriedades magnéticas. Aqui não existem mais elétrons, tá, que se deslocam. Aqui é um campo magnético, é um outro tipo de energia, tá? Mas imaginem vocês que o polo norte é o polo positivo e o polo sul é o polo negativo, para a gente fazer uma comparação. Bom, uma outra propriedade que os ímãs têm, que também isso aqui é muito, é igual às propriedades elétricas, né? Olha só, semelhante ao que acontece com as cargas elétricas, ao aproximarmos dois ímãs com polaridades iguais, uma força magnética, olha, ele está falando de força magnética, não está falando mais de força elétrica, tá? Repelirá a ambos. Ou seja, olha só, ao aproximarmos dois ímãs com propriedades iguais, uma força magnética repelirá a ambos. Repelir, lembrem da palavra repelente. Então, se a gente vai para a praia, vai fazer uma trilha, a gente passa repelente para repelir insetos, para que os insetos não, mosquitos não fiquem nos incomodando, né? Repelir é afastar também, tá? Então, ó, dois ímãs de polaridades iguais, eles serão afastados. Ó. Repulsão. Lembram de cargas elétricas? Se eu aproximo duas pilhas de cargas de polaridades iguais, também vai haver uma repulsão. É claro que não na pilha, a gente pode pegar uma pilha e encostar uma na outra, a gente não vai sentir uma repulsão. Mas as cargas elétricas, né, se a gente tentar aproximar uma carga de sinal positivo com uma outra carga de sinal positivo, elas vão se repelir, elas vão se afastar. Ou sinal negativo também. O ímã é interessante porque a gente consegue fazer esse experimento e sentir, né, esse experimento. A gente consegue. Tentem aproximar. Vocês sabem que ao aproximar dois ímãs, dependendo do lado que aproxima um do outro, eles vão se repelir. Existe uma força ali que não permite que eles fiquem juntos. E o interessante é que o campo magnético ele é muito mais forte do que o campo elétrico, por isso que existe aquela força, aquela resistência. A gente até pode encostar um no outro, mas se a gente soltar, eles vão se repelir, vai haver uma repulsão entre esses dois ímãs. Então, quando que acontece essa repulsão? Quando eu coloco dois polos de sinais iguais, né? Tipo, ó, polo norte com polo norte, ou daí, no caso, polo sul com polo sul. Também vai haver uma repulsão. E, olha só, ao aproximarmos dois ímãs com polaridades diferentes, uma força magnética fará com que os dois sejam atraídos. Polo norte com polo sul, atração. Polo sul com polo norte, atração também. Então, o campo magnético aqui ele tem uma força muito grande que vai atrair os dois. Isso aqui é interessante a gente também fazer em sala de aula, né, para fazer uma aula prática sobre os ímãs. Uma outra coisa que é interessante, que é uma atividade assim bem simples de fazer, né? Coloca um ímã sobre a carteira e um outro ímã embaixo da carteira. E aí você faz aquela mágica, assim, tipo, se você mostrar isso para uma criança, a criança, nossa, olha só, ele é mágico, né? Eu consigo movimentar, aí eu finjo que eu estou movimentando aquele ímã, assim, só com a força do pensamento, mas na verdade eu estou movendo o ímã a partir de um outro ímã que está abaixo ali, e que esse campo magnético ele consegue atravessar alguns tipos de materiais, né? Por exemplo, madeira, plástico, vidro, ele consegue atravessar. E observem só, qual tipo de material que o campo magnético consegue atravessar? São os materiais isolantes, isolantes elétricos, tá? Mas não isolantes magnéticos. Se eu coloco um ímã sobre uma barra de ferro e
um outro ímã embaixo, eu vou conseguir movimentar o ímã que está em cima? Não, porque aí o material condutor, que é o ferro, ele não permite essa movimentação do campo magnético. Bom, deixa eu ver aqui. Qualquer coisa vocês escrevam aqui. Ou pode falar, não tem muita gente também. A Emily, professor, tu já explicou isso, não? Esquece. O Emily, essa aula eu coloquei ontem no Positivo, no YouTube, né? Que vocês podem acessar ali pelo Positivo On. Só tô revendo aqui para, sei lá, tirar dúvida. Mas se você tiver alguma dúvida sobre alguma outra atividade, algum outro conteúdo, pode escrever ou falar, que daí a gente conversa sobre isso. Bom, então, ó, isso aqui é muito semelhante também ao que acontece com cargas elétricas. Então, cargas elétricas, elas têm atração e repulsão, né? Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Aí uma outra característica do ímã, olha só. Ao dividirmos um ímã em pedaços menores, cada um deles se comportará como um novo ímã. Então, se eu tenho uma barra de um ímã aqui, né? Metade dessa barra vai ser o polo magnético norte e a outra vai ser o polo sul. Se eu quebro no meio aqui, eu não vou ficar com essa parte inteira de polo norte e essa de polo sul. Esses polos aqui, eles vão se rearranjar, eles vão se reorganizar. E aí, novamente, vai ficar o polo norte e polo sul, polo norte, polo sul em outro. E assim sucessivamente. Se eu continuar quebrando isso aqui, eu vou ter novos ímãs com polo norte, polo norte, polo sul, e assim vai. Se eu quebrar aqui também, mesma coisa. Vai ter um outro ímã, polo norte, polo sul. Até não ser mais possível quebrar, né? Daí vai ser migalhas de ímãs. Bom, uma coisa que é interessante é isso aqui, ó, as propriedades magnéticas da Terra, tá? E a bússola. Mas vamos falar antes das propriedades magnéticas da Terra. O planeta Terra, não sei se vocês lembram, mas vocês estudaram isso, acho que no sexto ano, não tenho certeza. O planeta Terra, ele tem o núcleo terrestre, ele tem as camadas da Terra, né? Tem a crosta terrestre, que é onde a gente vive, que é a superfície terrestre, onde está o solo, as rochas, é onde nós vivemos. E, e mais para o interior da Terra, existem outras camadas. Tem o manto terrestre, que é onde tem o magma, que é aquela a substância pastosa que está em alta temperatura, que é expelido pelos vulcões, né, que daí quando sai do vulcão é chamado de lava. E abaixo do magma existe o núcleo terrestre. Aí o núcleo terrestre ele é dividido em outras estruturas também, mas existe o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo, o núcleo interno da Terra ele é composto por minerais ferrosos, principalmente ferro, níquel, cobre, entre outros minerais ferrosos. Mas o núcleo da Terra é um ímã também, é um grande ímã, tá? E aí, esse grande ímã que tem no núcleo da Terra, ele se comporta como um ímã normal, né? Ele tem o polo norte e o polo sul magnético. Deixa eu mostrar para vocês. Propriedades magnéticas da Terra. Então,
É claro que é uma representação, né, mas seria mais ou menos assim, no interior da Terra a gente tem um grande ímã, lá no núcleo da Terra, tá, a gente teria um grande ímã. E o curioso é que funciona assim, ó. A gente está vendo aqui o mapa da América do Sul, né? Então, ó, aqui está o eixo de inclinação, de rotação da Terra, que é esse aqui. E vocês lembram que a Terra é um pouco inclinada e ela tem um movimento de rotação, né? Um movimento que gira ao redor dela mesma. Aí a gente está vendo aqui o mapa, o América do Sul, a linha do Equador, ó, América do Sul. Então, aqui abaixo do Equador é o hemisfério sul. Acima do Equador é o hemisfério norte. Isso aqui vocês estão cansados de ver em geografia, né? Até em ciências estuda isso aqui. Só que olha só, quando as pessoas, né, os gregos, os romanos, lá, eles começaram a desenvolver esse conhecimento, eles chamaram essa região aqui da Terra de hemisfério norte e essa região da Terra de hemisfério sul. Depois, com o desenvolvimento do campo magnético e sobre o conhecimento do ímã também, foi percebido que o polo magnético da Terra, o centro magnético da Terra, ele encontra-se invertido, ou eles disseram que era invertido, mas enfim, olha só. Então, no hemisfério sul terrestre, que a gente chama de polo sul geográfico, que a gente está falando de geografia, né? Tipo, aqui está o hemisfério sul, então aqui é o polo sul geográfico. A gente tem o polo norte magnético, tá? Então, ó, estaria aqui o polo norte magnético da Terra. No hemisfério norte, olha só, polo norte geográfico, quando a gente está falando de geografia, porque isso aqui seria o hemisfério norte, encontra-se o polo sul magnético da Terra, ok? Então, o campo magnético que existe no planeta Terra, ele é este aqui, ó. O norte está no sul, o sul está no norte. É só para complicar, né? E aí, como é que é o campo magnético da Terra? O campo magnético da Terra, ele sai o campo magnético, ele sai do polo norte magnético e se direciona ao polo sul, conforme essas setas estão mostrando aqui, ok? E aí, se eu tenho uma bússola, se eu a bússola eu posso colocar assim, normalmente a bússola ela aponta para o polo norte geográfico da Terra, mas se a gente for falar para onde a bússola está apontando, ela está apontando para o polo sul magnético. Só que para localização, ninguém mais hoje em dia, quer dizer, as pessoas que vão fazer trilhas, elas podem usar bússolas, né? Mas nem, aonde não tem sinal de telefone ou sinal de GPS, né? A bússola ela foi muito utilizada quando a gente não tinha tecnologia, quando a gente não tinha satélite. Mas hoje em dia ela não, assim, só para os entusiastas, né? As pessoas que gostam de fazer uma localização old school, né? Tipo da maneira que como era feita antigamente. Mas o curioso é que se eu tenho uma bússola aqui no Brasil, estou fazendo uma trilha aqui no Brasil. A bússola ela vai apontar nesses sentidos aqui, ó, nos sentidos das setas. É uma coisa muito louca. Então, para a gente usar uma bússola não é simples assim, tipo, tá apontando para o norte. Não, não é, não tá
ela aponta, depende aonde você estiver. Se você estiver bem em cima do polo magnético, ela vai te dar uma direção diferente. E quer ver, ó, mudança de polo magnético. Tá acontecendo a mudança dos polos. Ó, 14 de abril de 2020, há um mês atrás. O norte magnético da Terra está mudando rapidamente. O que isso significa? Ó, daí aqui ele traz a imagem, né, também. Então, ó, aqui ele colocou uma imagem mais, quer dizer, não é fidedigna, mas para ilustrar melhor. Então, olha só, a gente está vendo o polo sul geográfico da Terra aqui, que é o Brasil, né, América do Sul, e o polo norte geográfico. E olha como é que tá, norte embaixo, sul em cima. Isso daí quando a gente fala de polos magnéticos daqui, tá? As ondas do campo magnético, elas saem do polo norte, ó, e se direcionam para o polo sul, criando um campo magnético aqui ao redor da Terra. Esse campo magnético aqui, ele nos protege da radiação solar, tá? Da radiação de raios cósmicos também. Nossa, que imagem legal. Esse campo magnético que tem na Terra, então, ele serve como uma proteção para nós. Ele não serve apenas para navegação, né? Navegação por bússola, mas ele nos protege dos raios solares, da radiação cósmica, da radiação solar. Eu até mostrei isso para vocês na aula. Quer ver? Ah, aqui tem uma imagem, mas não está em GIF. Nossa, que imagem grande. Tá. Então, claro, isso aqui é uma imagem computadorizada, né? Então a gente tem o Sol que emite radiação solar o tempo inteiro para a Terra, não só para a Terra, mas para todo o universo, né? Isso aqui está representando o nosso campo magnético, ó, essas linhas aqui. E essas linhas aqui, que é o campo magnético da Terra, nos protegem dessa radiação. Olha só, elas criam uma barreira, tá? E o negócio é que se isso aqui, se a gente perder esse campo magnético da Terra, não é possível a existência de vida. Vai acontecer isso um dia? Vai, mas isso é daqui a alguns bilhões de anos. Não é para agora, né? Não vai ser daqui a pouco. Então esse campo magnético da Terra é muito importante, não somente para a localização, mas muito mais para a nossa proteção, né? Quer ver? O planeta Terra apresenta propriedades magnéticas e por isso pode ser considerado um grande ímã. Uma das mais significativas invenções relacionadas ao magnetismo terrestre foi a bússola. Antes de seu desenvolvimento, os navegantes se guiavam pelas estrelas e pelo Sol. Por isso, em dias nublados ou chuvosos, encontravam dificuldades para se orientar, caso não tivessem outros meios de referência. Com a bússola, a navegação em alto mar se tornou mais segura, precisa e rápida. A bússola é constituída por um pequeno ímã que pode girar sobre um eixo. Se não houver outros materiais com propriedades magnéticas por perto, ela se orienta pelo campo magnético terrestre e aponta, aproximadamente, para a direção norte-sul geográfica da Terra. Bom, eu acho que a apostila aqui ela deveria falar muito mais das propriedades magnéticas da Terra, no sentido de a existência de vida, a proteção que nos dá contra os raios, a radiação solar, a radiação cósmica, né? Mas, enfim, isso aqui eu coloquei ali na aula
expliquei um pouco mais sobre isso na aula que está gravada no YouTube. Aí tem essa experiência caseira aqui, né, que é bem fácil, a bússola caseira, né? Nesse experimento será possível construir uma bússola caseira pelo processo de imantação da agulha. O que é esse processo? É o processo em que um material sem características magnéticas se torna um ímã. Eu acho que eu até comentei isso na aula gravada. Por exemplo, se eu pego uma chave de fenda e vou tirar um parafuso de de algum lugar assim onde esse parafuso ele tá, eu teria que pegar ele, né? Que eu não consigo tirar ele só com a chave de fenda. Então eu passo a chave de fenda num ímã. Aí a chave de fenda, se ela for feita de material ferroso, ela vai ficar imantada. Ela vai ser um ímã temporário. Aí eu consigo tirar o parafuso e a chave de fenda, o parafuso gruda na chave de fenda pela propriedade magnética. Aí nesse experimento aqui, né, precisa de uma bacia de plástico com água, uma agulha de aço, uma tampa de garrafa PET e um ímã. Ó, esfregue o ímã na agulha de aço, sempre no mesmo sentido, para direcionar o seu magnetismo. Faça duas fendas opostas na parte lateral da tampa plástica, ou seja, é um furinho, né, na tampa plástica para passar a agulha por dentro. Encaixe a agulha na tampa da garrafa de modo firme. Coloque o dispositivo para flutuar na bacia com água e a bússola estará pronta. Em teoria, é para essa agulha aqui ela se movimentar até achar a direção do campo magnético da Terra, igual aquela imagem que eu mostrei para vocês ali do campo magnético da Terra, né? Deixa eu ver. Nossa, 10h44 já. Ô, professor, Fala de luz. uma dúvida. Todas as aulas são gravadas, não são? Sim, Tem como assistir essas aulas depois? essas lives aqui, Sim. olha, tem, mas a escola não está disponibilizando elas agora. Ah, as aulas que a escola está disponibilizando são as aulas que são gravadas mesmo, sabe? Ok, Eu não sei, entendi. eu não sei se os outros professores estão gravando aulas como eu estou fazendo. Então, todos eles. Ah, tá. Então, Ou pelo menos a maioria. eu no caso estou colocando essas aulas que eu gravo no meu canal no YouTube, né? Mas que daí eu passo o link ali para vocês acessarem. Aí alguns outros professores estão colocando essas aulas no YouTube da escola, mas eles também passam o link, né? Ok, era isso, obrigado. Beleza, Luiz. Bom, gente, ó, o Luiz até saiu já. Tá. Por hoje é isso. Espero que vocês fiquem bem. Deixa eu parar aqui e interromper a gravação.